Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Então vamos até a capital federal, onde está o editor-chefe de O Tempo, em Brasília, Ricardo Corrêa. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer novamente estar com vocês aí no Alerta. Pois é, Ricardo, um domingo muito intenso e de trabalho para toda a nossa equipe da redação do Tempo em Brasília. Primeiramente, muito parabéns a todos vocês que brilhantemente informaram aos nossos leitores, ouvintes, internautas, todo mundo muito bem atualizado em @o tempo. Ricardo, e quais são as notícias de momento, o que a gente tem de desdobramento aí no âmbito do governo federal com tudo que aconteceu neste dia de ontem? Vamos lá, Léo, tem tanta coisa para dizer, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre o balanço das operações até agora, né? Porque foi feito agora há pouco esse balanço por parte do ministro Flávio Dino, né? Da Justiça. Então, para que as pessoas saibam, né? Foram até agora quase 1.500 presos. Desses, 209 tinham sido presos em flagrante ontem, foram levados pela Polícia Civil do Distrito Federal e também pela... Alguns, além desses, ainda por Polícia Legislativa, né? Esses foram encaminhados para presídios da região, né? Presídio da Papuda, no caso dos homens, e presídio da Colmeia, em caso das mulheres. Além desses 209 de ontem, hoje foram presas 1.200 pessoas lá no acampamento do QG do Exército. Essas pessoas foram presas pelas forças federais, levadas para a Polícia Federal. Elas estão sendo ouvidas por uma equipe, são 50 equipes de Polícia Judiciária ouvindo essas pessoas. Em alguns casos, não se pode dizer de todos, mas em alguns casos serão lavrados autos de prisão em flagrante, pode ser que alguém seja liberado. A gente vai ter depois um balanço desses 1.200, quais casos se tornou de fato prisão em flagrante, mas em princípio o ministro diz que há flagrância que poderia ensejar a prisão de todos esses 1.200, né? Não se sabe exatamente se todos os 1.200 serão presos. Então, somando esse grupo todo, a gente tem aí um contingente que passa de 1.400 presos até agora, né? Além disso, houve apreensão de 40 ônibus, inclusive num ônibus apreenderam também armas de fogo, né? A partir de agora, essas pessoas presas vão passar por audiência de custódia, né? As que forem presas, e as que ainda não foram presos, né? Vai se lavrar o flagrante para que haja depois essa audiência de custódia, e a justiça vai decidir quem fica preso, quem vai para casa, quem fica com medida diversa da prisão, né? Se algum caso transforma em preventiva, que aí fica preso indefinidamente ou temporária, tudo isso a gente vai saber nas próximas horas e nos próximos dias. Mas assim, em relação às prisões, que eu acho que era o mais importante nesse momento, o relato é esse até agora. Ricardo, claro assim que a gente vai ter que ver uma punição severa com esses criminosos, né, que depredaram os palácios, né, e atentaram contra a democracia. Agora a gente viu também muito manifestante acreditando que o desfecho em relação a esse protesto seria completamente diferente, né? Pelos vídeos que a gente tem em redes sociais, muitos depoimentos, as pessoas acreditavam realmente que o Exército iria embarcar aí numa tentativa de golpe e depor o presidente Lula, né? Exatamente, até por isso muita gente estava postando sem o mínimo constrangimento de filmar os crimes que estavam cometendo, né? Porque tinham a certeza que a ordem jurídica hoje seria completamente diferente e que as pessoas que participaram disso não teriam nenhum tipo de punição, né? E agora, como isso não aconteceu, elas vão ter que enfrentar, né, no início da abertura do programa aí você falou sobre, pelo menos no total, até 15 crimes, né, praticados de diversas maneiras, mas assim, destacando os mais importantes, né? Crime de golpe de Estado, é esse o nome mesmo do crime, inclusive o ministro fez questão de dizer que esse era o nome mesmo do crime, dano ao patrimônio, inclusive a patrimônio tombado, né, vários casos de patrimônio tombado aqui em Brasília, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, lesões corporais, inclusive contra a imprensa. Então são vários os tipos de crime e tipos penais que eles vão ter que responder aí, justamente por isso, né? Porque tinham a certeza de que no fim das contas iam ter êxito e aí não precisariam se preocupar com a força da lei, mas de fato foram enganados, né, por pessoas que tentaram colocar neles a ideia de que isso era possível.
Sem dúvida. Claro, assim, que não tem ninguém inocente nessa história, né? Porque a partir do momento que a pessoa embarca no ônibus e aí depois que chega lá, vê um cenário desse, cenário de guerra, e mesmo assim entra nos palácios e sai destruindo tudo, não tem ninguém inocente. Mas eu fico pensando, homens e mulheres, muitos pais de família, agora embarcando numa dessa, podendo pegar aí no mínimo 4 anos de prisão. Gente, é lamentável a gente ver uma postura como essa. Em alguns casos até mais, até 20 anos. Agora, a lei diz que você não pode se beneficiar da própria torpeza. Então, ou seja, algumas pessoas nem sabiam que estavam cometendo crimes, mas o fato de não saberem que não estavam cometendo crimes não as impede de ser presas, né? Não as exime, né, da responsabilidade de estar ali. No QG, lá em frente ao Exército, a gente viu uma desmobilização, então já não tem mais nada lá, as barracas já estão sendo retiradas em definitivo, Ricardo? Exatamente, as pessoas todas que estavam lá foram cercadas ontem à noite, presas hoje quando a luz do dia chegou, e agora as barracas ao longo do dia estão sendo desmontadas pelos homens ali da Polícia do Exército, né? O próprio Exército está fazendo a desmontagem agora desse acampamento depois das pessoas terem sido retiradas. Não tem mais, é uma ordem, né? Que fosse feita em 24 horas, não só aqui como em todas as partes do país, e governador que não fizer vai sofrer as consequências provavelmente. A questão da pessoa não poder se eximir do crime, mesmo que ela não saiba que está cometendo, vale também para o governador Ibanez Rocha. Ele foi afastado do cargo aí por 90 dias e não tem essa, né, de dizer que não fui muito bem informado, não estava sabendo. Todo mundo sabia, já estava há muito tempo nas redes sociais. Talvez até nós da imprensa poderíamos ter denunciado isso com mais incisão, enfim. Não tem como o Ibanez também se livrar dessa culpa, né, Ricardo? Aí tem duas questões, né? Uma do ponto de vista jurídico, que vai ser analisado se houve omissão por parte dele ou se houve alguma ação dolosa, assim, proposital, né? Por que o secretário de Segurança estava em Miami, não aqui? Foi proposital a saída dele? Foi proposital que os policiais não tivessem agido? Porque a gente tem vários vídeos, relatos, eu mesmo estava presente e vi vários relatos, várias situações em que policiais não agiram e achavam até graça, filmavam, riam e tal. Então, se foi uma ordem ou se foi apenas omissão. Mas das duas formas há responsabilização jurídica. E há uma responsabilização política, né? Que passa pelo possível impeachment do governador, e aparentemente está crescendo muito a hipótese de um impeachment do governador. O MDB já está querendo retirá-lo do partido, né? Já tem gente articulando para expulsá-lo do MDB. Ele não tem recebido apoio de ninguém, né? Inclusive o presidente em exercício do Congresso, que é o veneziano Vital do Rego, disse que ligou para o Ibanez ontem, preocupado com a possibilidade da invasão, quando ainda não tinha acontecido, e que ele não atendeu a ligação. E que depois um secretário da Casa Civil ligou para dizer que estava tudo bem, que podia ficar tranquilo, que nada ia acontecer. Então ele sofre esse risco aí de responsabilização política, né? E já está afastado, juridicamente afastado por 90 dias por decisão da Justiça. Nas notas dele, ontem pedindo desculpa, hoje a nota que ele fala dos 90 dias, já dá para ver que ele não tem muita esperança de que vai conseguir reverter isso facilmente, rapidamente. Em relação ao presidente Lula, a gente teve essa medida aí de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Agora o Congresso se reúne amanhã também com outras medidas a serem discutidas. Exatamente, são muitas medidas do ponto de vista do Congresso. Eu acho que é onde estão acontecendo mais coisas, né, ao mesmo tempo. Eu inclusive estive lá hoje, viu, Léo, no Congresso e no Senado Federal, a destruição era completa, né? Houve uma diferença de atuação dos comandos da Câmara e do Senado. No Senado, chamou-se a imprensa para ver a destruição antes de arrumar. Para ficar claro o tamanho do problema. Na Câmara, rapidamente começaram a arrumar e evitaram também mostrar muito o que se deu lá na Câmara dos Deputados. Mas no Congresso, o que já está decidido, vai ter uma reunião extraordinária amanhã para votar o decreto de intervenção, né? Porque ele é feito e depois ele precisa ser votado no Congresso. Ele será votado, eles vão sair do recesso para poder votar. Eles querem votar já imediatamente nos próximos dias, talvez amanhã, nos próximos dias também, os vetos presidenciais à Lei de Segurança Nacional, que são vetos que protegem policiais. Eles querem derrubar esses vetos e provavelmente vão derrubar esses vetos. E há um pedido de CPI,
com assinaturas suficientes, mas que provavelmente vai ficar para fevereiro, porque alguns parlamentares que assinaram essa CPI não serão mais parlamentares em fevereiro. E se a CPI também entrasse numa legislatura, ela morreria no início da próxima. Então, esse pedido vai ser aditado no início de fevereiro, com novas assinaturas de pessoas que estão chegando ao Congresso, já que outras vão deixar, mas será feita uma CPI, que eles estão apelidando de CPI dos atos antidemocráticos, para investigar não apenas as invasões que aconteceram no domingo, mas também o financiamento a essas invasões, o financiamento aos atos que aconteceram, os atos na frente dos quartéis, a responsabilização política daqueles que atuaram. Inclusive, o ministro Flávio Dino falou sobre isso também, sobre essa possibilidade de responsabilização política, deixando claro que o presidente Jair Bolsonaro pode vir a ser alvo tanto do ponto de vista político como jurídico no futuro. Não é o caso ainda neste momento, mas isso pode vir a acontecer mais adiante. Bolsonaro, que ainda está nos Estados Unidos, parece que ele foi internado agora à tarde com dores abdominais, né, Ricardo? Isso é um caso que já aconteceu com ele outras vezes, né? A informação foi dada pelo colunista Lauro Jardim, foi quem primeiro divulgou essas informações, e assessores dizem que ele estaria internado por conta dessas crises de dores abdominais que ele enfrenta por conta de uma obstrução no intestino, aderências que tem no intestino, por conta das operações que precisou fazer quando foi alvo de um atentado na campanha eleitoral de 2018, né? Quando ele foi esfaqueado pelo Adélio Bispo de Oliveira. Então, essas informações ainda são preliminares, até porque os assessores mais próximos de Bolsonaro não são encontrados para falar sobre isso, e até mesmo o partido dele, o PL, tem dificuldades de reportar informações sobre o presidente. Mas a informação inicial, essa dada pelo colunista Lauro Jardim, é de que ele foi internado num hospital lá perto de Orlando, na Flórida, para tratar desse problema abdominal. Ricardo, acho que nós passamos aí pelos principais pontos na tarde desta segunda-feira. Acredito que sim, né? Acho que sim, Léo. Deixa eu só fazer uma ressalva. Sim. Quando eu falei sobre os presos, eu deixei de falar que provavelmente nos próximos dias teremos mais prisões. Elas não serão mais em flagrante, mas prisões a partir de mandados de prisão preventiva ou temporária. E isso será feito, sobretudo, em relação aos financiadores, né? Todas as pessoas que contrataram ônibus para vir para Brasília serão chamados a falar e a prestar depoimento, segundo Flávio Dino. Todos os financiadores serão identificados e alguns mandados de prisão já foram expedidos, segundo ele. Ele não deu detalhes, obviamente, as pessoas têm que fazer essa operação ainda, mas ele disse que vários mandados de prisão já foram expedidos e que outros serão expedidos nas próximas horas para a responsabilização desses financiadores dos atos, na frente dos quartéis e dos atos aqui em Brasília. Tá certo. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado, Ricardo. Bom trabalho aí para você. Eu que agradeço, Léo. Um abraço para você e bom trabalho a todos. Até mais. Agora são 4h18 e é claro que a equipe do O Tempo em Brasília produziu muito material que nós vamos exibir aqui ao longo do Alerta Super e também da nossa programação. A gente falava agora há pouco com o Ricardo Corrêa sobre o desespero dos manifestantes terroristas que estavam lá na capital federal quando eles se deram conta de que o Exército não embarcaria numa possível ato golpista ou de derrubada da nossa democracia. E aí muitos deles começaram a fazer vídeos e a colocar nas redes sociais lamentando essa suposta falta de apoio do Exército Brasileiro. A gente tem algumas imagens em áudio e vídeo para vocês. Nós temos aí os ônibus chegando e os terroristas desesperados gritando das janelas dos ônibus. Senhores, estamos vivendo na ditadura. Obrigaram a gente a sair do QG. E outra, não querem deixar a gente embarcar nos nossos ônibus. É nos ônibus deles. Para onde eles estão nos levando? Só Deus sabe. Na parte de trás lá dos senhores, existem alguns ônibus onde todos deverão ser encaminhados para lá. Como estão vendo, o local está cercado. Não queremos confronto. Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando prazo de 1 hora, que é um prazo bastante razoável.
entulhados aqui, aguardando. Como eu falei para vocês, não sei para onde vão nos levar. A gente não tem ideia do que vai acontecer aqui em Brasília. Infelizmente, a verdade é essa. O Exército entregou o povo, o Exército entregou os patriotas para a polícia. Essa mesma polícia que ontem estava dando borrachada e soltando gás na nossa cara, nos entregaram para essa polícia. O Exército não nos defendeu. Em 9 de janeiro de 2023, a polícia entrou no acampamento militar da população civil. É isso. Vocês precisam ficar sabendo. Talvez eu vá ser preso. Então tá aí, você acabou de assistir e de ouvir, para você que nos acompanha pelo bom, velho, tradicional rádio, os manifestantes agressores lá do Palácio do Planalto e dos palácios também do Congresso e do STF, lamentando que o Exército não embarcou nesta tentativa aí de depor o presidente Lula.